Então, para o nosso podcast, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Jocineia. O sobrenome eu não vou arriscar, ela vai falar, vai se apresentar e vai falar um pouquinho da formação dela para nós. Olá, então eu sou Jocineia Lucas Chaves, professora, especialista na área da educação especial, com formação inicial em pedagogia, graduação também em educação especial, pós em educação especial inclusiva e em constante formação para entender os processos de aprendizagem dos indivíduos. Jocineia, conta para nós, essa formação toda sua, né? Você trabalha então no apoio especial, é isso? Na rede pública de Capinzal? Eu trabalho como professora da educação especial da rede municipal de Capinzal, especificamente na sala de AEM, atendendo alunos individualmente e colaborando com esse processo de ensino e de aprendizagem. E você faz atendimento particular? Também realizo atendimento particular, tanto na área da estimulação precoce, quanto alfabetização, produção textual, linguagens matemáticas e também atendimento educacional especializado para dar suporte aí aos estudantes. E conta para nós o que é essa estimulação precoce? Estimulação precoce é desenvolver as habilidades aí essenciais para o desenvolvimento das diferentes áreas de desenvolvimento do estudante ou da criança, né? Envolvendo as questões de linguagem, de autonomia, de psicomotricidade, as questões intelectuais, o desenvolvimento integral da criança, aí, possibilitando que ela consiga avançar nesse desenvolvimento, né? E adquirir aí as habilidades que são importantes para a sua formação acadêmica e pessoal. E por que estimulação precoce? Por que esse nome, estimulação precoce? Porque estimula a criança desde cedo. Então é importante iniciar a estimulação para a criança que tenha diagnóstico ou não tenha diagnóstico. A estimulação ela é essencial para qualquer indivíduo, porque ela dá suporte e sustenta aí todo esse desenvolvimento da criança. Então precoce, quanto antes iniciar, melhor, porque a criança vai ter mais ganhos, nesse desenvolvimento. Então precoce porque seria antes do período de alfabetização, período escolar normal, digamos assim. A partir de que idade começa, então, com essa estimulação precoce? Existe uma legislação que prevê, que a estimulação precoce ela compreende aí dos 0 aos 3 anos, outras que amplia essas questões de estimulação precoce, mas a gente está falando de precocidade no sentido de habilidades que antecedem aí um desenvolvimento, uma aquisição de linguagem, de leitura, de escrita e de aspectos matemáticos. Certo. E além da estimulação precoce, você oferece outros atendimentos particulares? Um dos atendimentos que são pilares do meu trabalho é o atendimento educacional especializado. Por ser um atendimento que é individualizado, que é planejado e feito de acordo com o desenvolvimento ali do indivíduo em si. Então é um plano elaborado individualmente, considerando todas as características do estudante, e é um atendimento que prioriza esse desenvolvimento, seja na área que o aluno esteja com mais necessidade ali naquele momento. Tá? Então, para ser breve no relato, os alunos que procuram esse atendimento, eles têm alguns comprometimentos, seja eles motores, quanto de alfabetização ou de linguagem. Então, um aluno TEA, por exemplo, que inicia, que não ainda é alfabetizado, que já está nos anos iniciais ainda dessa formação acadêmica, seja no primeiro, segundo, terceiro ou até quarto ano, como é o caso dos alunos que eu atendo, buscam esse atendimento para ajudar o aluno a alcançar esse objetivo que é libertador, que é a leitura e a escrita, e que muitos deles chegam ali no quarto, no terceiro ano e ainda não conquistaram essa habilidade. Interessante. E conta um pouco para nós sobre as oficinas de produção textual, primeiramente. As oficinas, elas são em blocos, então nós temos a oficina de alfabetização, que são para estudantes de primeiro ao terceiro ano, que contempla todas essas habilidades. Então, às vezes a criança está lá no segundo ano e está com essa defasagem que ainda não conquistou. A gente sabe que existe um ciclo de alfabetização,
mas que o estímulo e essa abordagem pedagógica ela precisa começar o quanto antes, né? Porque quanto mais tarde a gente intervir com essa criança, isso pode se transformar em uma defasagem de aprendizagem. E daí não seria mais uma oficina para alfabetização, seria para recomposição da aprendizagem se ela está, digamos, a aprendizagem não corresponde ao ano escolar em que a criança está matriculada. Então a oficina de alfabetização seria nesse sentido, para auxiliar mesmo, dar suporte para esses estudantes e essas famílias a conquistar a alfabetização. Então nós temos a estimulação precoce, a oficina de alfabetização, temos mais alguma outra oficina ou atendimento? Temos também a oficina de produção textual, né, em que as atividades são elaboradas justamente para auxiliar a criança a ampliar, né, esse repertório de leitura e de escrita, para que eles consigam aí se comunicar de forma clara e objetiva através da linguagem oral e também através da linguagem escrita. Então toda essa questão de estrutura textual, de gramática, de organização de texto, nós trabalhamos durante a oficina. E a oficina de matemática, como é que funciona? A recomposição ali na questão matemática trabalha todas as habilidades que antecedem as aprendizagens matemáticas, porque em muitas situações de alunos que a gente recebe, eles estão com dificuldade lá em algo específico na questão matemática, mas é por conta de todo um repertório anterior, de raciocínio lógico, de conceitos básicos mesmo de matemática que a criança não domina e que fica difícil de repente atingir um conteúdo específico se não tem essas habilidades aí desenvolvidas. Então a gente faz uma triagem nesse estudante, né? E a partir de então constrói um plano de trabalho que atenda às expectativas e que dê essa base matemática para que a criança conquiste aprendizagens que são importantes. Muito bem. E eu, como mãe, como é que eu sei quando o meu filho precisa? Né? Meu filho está com boletim legal, tá? Hoje a gente sabe que os relatórios, os boletins que tem das escolas, as médias estão cada vez mais baixas, mas é o aceitável, né? E então, como que eu sei? Eu olho o boletim, meu filho está tudo bem, as notas estão boas, mas a partir do momento que eu sento com minha filha ali para ler, eu percebo algumas coisas, ou peço para ela relatar o que aconteceu na escola, a produção oral, né? Então, em que momento que eu, como mãe ou como pai, percebo, meu filho está precisando de uma extra, precisa de uma ajuda? Como que como pai e mãe a gente consegue identificar? A participação da família é essencial em todo esse processo, né? Porque a família acompanha aí cotidianamente as questões que são trabalhadas na escola, e também a família tem esse desafio de tornar o ambiente familiar também um alfabetizador, né? Porque a criança ela vive no mundo letrado e dar sentido e dar significado para essa leitura e para essa escrita também faz parte de uma função aí familiar, né? E social. Então, quando eu percebo que o meu filho ele tem uma dificuldade ou que ele está em defasagem em algum processo, eu devo buscar imediatamente atendimento para ele. Por quê? Para que seja uma simples dificuldade e não seja mais tarde uma dificuldade, um problema de aprendizagem, né? Não seja uma defasagem de aprendizagem, porque daí, quanto mais tempo eu demoro para esse estímulo, mais tempo também, mais sofrimento talvez esse processo vai gerar na criança e na própria família. Então, a estimulação precoce, a busca por ajuda, ela nunca vai ser maléfica, né? Ela sempre vai ser benéfica. Então, quanto mais estímulo, mais a criança desenvolve. Então, não precisa ter esse medo ou essa insegurança. Será que devo? Será que vai ser benéfico? Será que precisa? O estímulo ele sempre vai ser bem-vindo, né? E esse atendimento e essa ajuda extra que a criança vai receber vai fazer bem para ela e vai potencializar esse desenvolvimento. Ela não tem dificuldades, mas indo para um atendimento, ela vai potencializar ainda mais aquelas habilidades que ela tem e vai ser super fantástico aí para esse desenvolvimento. Muito bem. Você gostaria de deixar uma mensagem final, então, para as famílias que estão nos ouvindo ou assistindo? Gostaria de convidar as famílias para vir conhecer o trabalho, né? Conhecer o espaço, agendar uma aula experimental, para que o filho venha também interagir
nesse mundo de estímulo, de diversão, porque a questão do desenvolvimento, ele não pode ser uma coisa que seja sufocante para a criança, ele tem que ser libertador, né? Então, ao mesmo tempo que a criança desenvolve as habilidades, ela precisa gostar, né, de estar no espaço, se sentir desafiada. Então, vem nos conhecer, agendar uma aula experimental, estaremos esperando de braços abertos.